Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse foi de longe o tema mais pedido, até porque vocês que estão acompanhando os nossos vídeos sabem que esse Papa tem dado declarações cada vez mais anticristãs. Parece mais um representante direto do anticristo. Como eu vou falar aqui do tema do homossexualismo, primeiro a gente quer deixar claro aqui que a gente não quer atacar nenhum grupo de pessoas, principalmente pela sua escolha, e acho, com toda sinceridade falando com vocês, que merecem todo o respeito. Se a gente lembrar inclusive dos ensinamentos do nosso Jesus Cristo, naquela parte onde ele defende a adúltera, né? A mulher adúltera que tinha traído seu marido, as pessoas queriam apedrejá-la. E Jesus Cristo disse: ok, está na lei, então atire a primeira pedra quem não tem pecados. Então se a gente peca, nós não temos o direito de atirar a pedra em outra pessoa, porque ela também peca. Até porque Deus, ele não difere pecado, ele abomina o pecado, seja ele qual for. Nós que somos humanos, presunçosos, arrogantes, é que temos esse negócio de dizer: ah não, meu pecado é menos pecado que o pecado de fulano, é menos pecaminoso, não é? Infelizmente a gente acaba se pegando às vezes fazendo isso. É claro que vale aqui a gente lembrar, né, que pessoas de mau caráter, como aquele Gregório do Viver, tem dito, é uma versão distorcida do nosso Jesus Cristo. Ele diz que Deus protegia prostitutas, pessoas devassas, etc, etc, né? Pessoas como ele é. Mas o que Jesus Cristo fez, inclusive nesse exemplo aí, é perceber, ele como grande mestre que era, percebia quando a pessoa realmente estava arrependida ali. Então, por causa do arrependimento ao pecado, ele perdoava os pecados, tinha autoridade para fazer isso como filho de Deus, e ainda advertia a pessoa. Ele dizia: teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vai e não peca mais, deixando bem claro que a pessoa não deve voltar a pecar de novo, porque caso ela faça o mesmo pecado de novo, ela acaba caindo em uma contradição. Se o seu arrependimento é verdadeiro, você não faz mais, é simples assim. Então não tem essa de querer associar a Jesus Cristo, como eles fazem, né? Aquele pessoal ali que na verdade odeia Cristo, eles fazem isso maldosamente, mas não tem nada a ver. Basta ler as escrituras que a pessoa vê bem que Jesus perdoa aquele que se arrepende e não volta a cometer o pecado. Então a questão relacionada ao espiritual, a gente tem que deixar que Deus julgue, não nós. O que nós temos que fazer é orientar a nossa família sobre o que é certo, o que é errado, ensinar a doutrina, os nossos filhos principalmente, e essa é a nossa parte. O julgamento para condenar ou absolver cabe ao grande juiz, que é o próprio Deus. Então eu não sou a favor de qualquer tipo de discriminação, isso com base bíblica inclusive, como eu deixei claro agora, e reconheço que essas pessoas, né, que têm escolhas diferentes da nossa, merecem o mesmo respeito, merecem as mesmas oportunidades que qualquer ser humano comum, tá certo? Agora, o que a gente estranha é um Papa, né, que é representante do cristianismo, que deveria espalhar as boas novas, baseado na lei, baseado na doutrina cristã, e ele faz justamente o contrário, ele incentiva a prática. Então aqui a gente não condena a prática, respeitamos e queremos que essas pessoas sejam respeitadas, mas não incentivamos. Não queremos isso para os nossos filhos, deixamos isso bem claro. Só que esse Papa, você vai ver na matéria, que ele faz justamente o contrário, se tornando assim um verdadeiro Papa anticristão. Vamos à matéria do G1. E como sempre eles vão aliviar, eu não li ainda. Essa matéria inclusive foi enviada pelo nosso querido irmão Gadingadoso, e entre outros foram várias pessoas que mandaram, tá certo? Se eu for colocar todas aqui eu vou perder tempo, mas agradeço a todos que mandaram essa e outras matérias. Mas fica aqui o agradecimento especial ao nosso amigo Gadingadoso, que foi o primeiro. Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Em documentário, o Papa diz que pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. O que precisamos criar é uma lei de união civil, ele afirma. Matéria de 21/10/2020, ou seja, muito recente, o Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz nesta quarta-feira, dia 21, na Itália, que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de direitos do LGBTIs. É tanta sigla, né, que cada vez vai aumentando mais. Aqui eu já destaco uma coisa, família, que precisa a gente prestar muita atenção nisso aqui. Os direitos para garantir que as pessoas sejam respeitadas pelas suas escolhas já estão criados. Você falar mal, você denegrir pessoas, seja em redes sociais, seja pessoalmente, você vai preso, você vai ser processado. Isso já é assim na maior parte do planeta inteiro. O que o Papa está falando aqui é de criar privilégios. É isso que está acontecendo. A sociedade já respeita, a sociedade já entende esses crimes que mostram, inclusive aqui no Brasil. Olha, estão matando muitas pessoas porque tem uma escolha diferente. Tudo manipulação. E já está comprovado isso.
os crimes que acontecem por, infelizmente, muitas dessas pessoas partirem para o lado da vida fácil, né? Aquela vida que vem do próprio corpo. Eu não vou dizer o nome aqui para o YouTube não bloquear o vídeo. É uma vida muito perigosa, é uma vida arriscada. Você tá ali com todo tipo de gente, uns não pagam. Isso acontece também com as mulheres que vão para essa vida. Brigas entre eles mesmos, festa. Infelizmente, muitas dessas pessoas gostam daquelas festinhas, né? Que os artistas da Globo também amam, as festinhas do cabide. E acabam que nessas festas eles se desentendem, bebem, uma bebedeira, acaba saindo briga. E como são homens, né? Tem um temperamento mais forte do que de uma mulher, acabam acontecendo violência entre eles mesmos. Mas aí colocam isso como se fosse crime. Ah, aconteceu porque ele era isso. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o Papa sabe disso. Mas o que ele está defendendo aqui é que se crie privilégios para que o simples fato de você dizer, não, olha, eu não queria que meu filho fosse assim, já passe a ser um crime, já está hoje dentro do politicamente incorreto, né? Esse vídeo ele tem grande chance aqui de ser deletado a qualquer momento, porque de fato estão proibindo qualquer tipo de crítica a esse respeito, querem incentivar de fato. A matéria continua dizendo, as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família, e ninguém está tirando esse direito delas. O cara que é filho continua sendo filho, o cara que é pai continua sendo pai. Eu quero saber onde estão tirando o direito delas. Aí ele continua dizendo, elas são filhas de Deus e têm o direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. Diz ele no documentário, Francesco. O que precisamos é criar uma lei de união civil. Dessa forma eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso, ele afirmou. A fala do Papa surge na metade do filme. Ele discorre sobre temas com os quais se importa e a gente já alertou aqui no vídeo, né, da reunião lá com o Clube Bilderberg. Aqui você tem uma confirmação do que a gente já falou nessa matéria recente do G1, que pertence à Rede Podre, eles mesmos dizendo que o Papa tem a preocupação com o ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e pessoas mais afetadas por discriminação. Então, em vez de simplesmente respeitar a lei, eles querem criar aqui privilégios. Mas continuando, união civil não é casamento. O Papa Francisco já demonstrou ter interesse em dialogar com católicos, LGBTIs, mas geralmente suas mensagens são a respeito de acolher esses fiéis. Ele já deu sinais velados que poderiam ser interpretados como uma opinião favorável à união civil. Quando Cristina Kirchner era presidente da Argentina, o país legalizou o casamento gay. Na época, ele ainda não era o Papa, mas sim o cardeal José Mário Bergoglio. Segundo um texto de 2014 da agência Religion News Service, RNS, Bergoglio chegou a dizer que estava aberto à aceitação à união civil como alternativa ao casamento entre pessoas do mesmo gênero. Felipe Domingues, vaticanista com um doutorado pela Universidade Gregoriana de Roma, explica que quando ainda era cardeal, Bergoglio era a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo. Ele é contra o casamento gay, mas concorda que pessoas em união estável têm direitos. Isso não é novo, mas declarou isso é um documentário com Francisco pela primeira vez. Domingues ainda aponta que o Papa foi mais explícito agora ao falar de ser parte de uma família. Isso é importante, destaca. Em 2014, o Papa Francisco deu entrevista ao jornal Corriere della Sera, na qual disse que a igreja ensina que casamento é entre um homem e uma mulher. Segundo a agência RNS, ele disse que entende que governos queiram adotar uma união civil para casais gays, por razões econômicas. Segundo o Corriere della Sera, o Papa disse que é preciso considerar casos diferentes e avaliar cada caso em particular. O Vaticano então clarificou que Francisco falava de forma genérica e que as pessoas não deveriam interpretar as palavras do Papa além do que elas dizem, segundo a RNS. O filme foi exibido no Festival de Roma nesta quarta-feira, no domingo dia 25. Ele deveria passar nos Estados Unidos pela primeira vez durante a Savannah Film Festival. O diretor Vergini acabou as gravações em junho de 2020. O filme fala de temas como a pandemia, racismo, abuso e há temas geopolíticos também, como a treta na Síria e na Ucrânia. Segundo o jornal angelino La Nation, o filme mostra um italiano gay que vive em Roma. Ele tem 3 filhos e relata que uma vez escreveu ao Papa e pediu para enviar suas crianças à paróquia, mas que tinha receio de que as crianças fossem discriminadas. O homem afirma que o Papa Francisco o incentivou a mandar os filhos à igreja e nunca disse qual era a opinião dele sobre a família formada por pais gays. E que apesar, essa palavra já está dizendo, infelizmente, está dizendo apesar de a doutrina não ter se alterado, a maneira de lidar com o tema mudou radicalmente. Então, meu caro irmão, é uma completa contradição. Como assim? A doutrina não foi alterada, mas a maneira de lidar com o assunto foi mudada radicalmente. O nosso Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que ia chegar essa época, que esses homens, ditos como representantes de Deus na Terra, iriam vir com esses papos, tentando colocar a doutrina de Aleister Crowley no meio do cristianismo, como se desse para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui ficou claro que o próprio Papa está se lamentando pela doutrina não poder ser alterada. E aí tem a contradição. Não alterou, mas a forma de lidar com ela, sim, se alterou.
Então a sabedoria do nosso Deus diz que ninguém pode servir a dois deuses. Ou você agradará um e assim desagradará o outro, ou vice-versa. E é isso que você está vendo aqui. E você vê até pelo tamanho, a extensão da matéria, assuntos importantes que a gente tem que procurar em 2, 3, 4, 5 sites para poder formar um vídeo aqui de 5 ou 4 minutos de matéria. Já dá para você entender que tem assuntos que eles querem debater o máximo possível, causar polêmica mesmo. Você vê que lançaram um filme aqui para ser lançado no mundo todo com esse tema, com essa discussão. Eles querem debater esse assunto, querem trazer à tona e, como você viu aqui nessa matéria que deixa claro, criar privilégios, colocar na cadeia mesmo quem tem uma opinião diferente. Porque eu repito, na parte de discriminação, nós já temos leis aqui, principalmente falando de Brasil, onde inclusive a união dessas pessoas já está legalizada, uma façanha do PT, não tem nem o que se discutir sobre isso. Merecem respeito, merecem ser tratadas bem, mas se passarem a criar mais leis, o que querem de fato é criar privilégios, aí passa a ser privilégio. A pessoa só vai conseguir tal coisa se for, a pessoa só entra em tal lugar se for. Entende, irmãos? É isso que estão querendo fazer. E o Papa está assinando embaixo, contradizendo a própria doutrina cristã, que ele passa, no caso, a incentivar isso. Em vez de simplesmente aceitar e respeitar, ele passa a incentivar. Então é um Papa realmente anticristão. Ele não está ali para ser o representante de Deus, ele está para ele mesmo ser o próprio Deus e julgar o que de acordo com sua mente é correto. Então, meus irmãos, eu peço que vocês fiquem atentos a isso. Pode parecer bobagem, as pessoas dizem, mas eu não sou católico, eu não vou ligar para isso. Mas, irmãos, vocês não imaginam a influência que a Igreja Católica tem sobre a política, inclusive. E a política é o que manda no mundo, você sabe disso. Então, declarações como essa do Papa vai servir para, em um futuro muito próximo, muitas leis chegarem ao Brasil e os outros países baseadas na opinião dele, que não é uma simples opinião, tem forças muito maiores por trás de tudo isso. Então eu chamo a sua atenção agora, para que você preste atenção, para que você compartilhe esse vídeo, comente, claro que respeitosamente, sobre como você entende isso, o que você acha da opinião dele. Deixa aí nos comentários, porque isso é mais importante do que você possa imaginar, irmãos. Esse vídeo eu vou encerrando ele por aqui. Você vai ver que muitas outras pessoas vão preferir ignorar o tema, porque sabem a toxicidade que é hoje para falar desses temas. A plataforma realmente não gosta que a gente fale desse tipo. A ideia hoje é entretenimento. Canais como esse podem ser banidos a qualquer tempo. Hoje eu estava vendo as novas regras do YouTube, depois eu vou ler para vocês, né, as regras, a atualização das regras do YouTube, e dizendo claramente que hoje você não precisa tomar strike, você não precisa estar com o canal com qualquer restrição. Se um analista do YouTube assistir o seu conteúdo e achar que você viola as regras da comunidade, ele pode simplesmente apagar, excluir o seu canal de uma hora para outra, mesmo que você não tenha nenhuma bronca, mesmo que você não tenha nenhum strike. Eles criaram as regras, antes a gente tinha uma certeza, olha, para eu perder o canal, eu preciso tomar 3 strikes seguidos, né? Antes que algum suma. E a duração dos strikes demorava de 1 mês, a 3, até 1 ano, como eu tomei no caso da Xuxa, do Yu-Gi-Oh! Antes você ainda tinha, no caso, 3 chances, né, para se consertar. Agora não, se o analista olhar para o teu canal e achar que ele viola, ele é banido de uma hora para outra. Então, meus irmãos, é complicada a situação que a gente vive hoje, realmente. Estamos nos últimos dias da informação livre, vocês estão presenciando isso. Eu já fiz essa promessa, eu não vou mais fazer esse tipo de conteúdo quando esse canal cair. Eu penso que todos vão cair, não é só o meu, mas todos os canais que vocês gostam, todos, sem exceção nenhuma. Eles vão cair, uns primeiros, outros depois. O fato é que todos nós estamos na lista. Então, meus irmãos, é só questão de tempos e essas regras se apertando, se restringindo, e logo logo isso vai acontecer. Inclusive, até final do ano eu estarei criando um canal que vai ser mais de vlog, de investigação sobrenatural, que esse vai ser o meu novo trabalho. Porque esse aqui realmente não terá mais espaço para ele. Não é eu que não quero fazer, é que não terá mais espaço. Então eu tenho isso aqui como uma missão. Ficarei de pé até o último instante, enquanto for possível. Se passar 100 anos e eu estiver vivo por 100 anos, estarei aqui. Mas também, se cair amanhã, eu farei, se me deixarem fazer, um último vídeo de despedida. E já era, irmãos. É isso. Enfim, a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês e acompanhe. E como muitos inscritos estão pedindo e sentindo falta, sempre encarando o sobrenatural.